Em 1932, aconteceu uma das maiores guerras civis brasileiras, envolvendo o estado de São Paulo contra os demais estados da Federação. Uma guerra que empregaria artilharia pesada, combates aéreos, bombardeio de grandes cidades e até batalhas navais. Brasileiro contra brasileiro num conflito violentíssimo. Mas como tudo isso aconteceu? A partir da terceira eleição presidencial no Brasil, nasceu a política do café com leite, onde mineiros produtores de leite e paulistas produtores de café se revezavam para manter no poder seus presidentes. Eles eram fortemente influenciados pelo setor agrário. Os estados de Minas e São Paulo eram o maior polo eleitoral do país, impedindo que o principal cargo do poder executivo fosse ocupado por representante dos interesses de outros estados, como Rio Grande do Sul e Pernambuco, que eram economicamente importantes à época. Nesta época, menos de 5% dos brasileiros votavam, e existia o chamado voto de cabresto. Os resultados eram manipulados pelos partidos estaduais, controlados por fazendeiros. Em 1930, teriam eleições, e o atual presidente da época, Washington Luiz, deveria indicar ao poder um representante mineiro, pois era a vez dos mineiros governarem o Brasil. Porém, isso não aconteceu. Washington Luiz indicou Júlio Prestes, um paulista, quebrando assim aquele revezamento que deveria ser feito. Os mineiros se sentiram traídos e romperam a amizade com os paulistas, e para responder à altura, eles se aliaram aos paraibanos e gaúchos. Dessa aliança entre Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, surgiu a Aliança Liberal, e seu candidato à presidência seria o gaúcho Getúlio Vargas, e o vice seria o paraibano João Pessoa. Mas o candidato dos paulistas, Júlio Prestes, saiu vencedor, mesmo com acusação de fraude nos votos. Mas os mineiros não iam deixar barato a traição e Júlio Prestes nunca iria assumir o poder. Em 26 de julho daquele ano, João Pessoa, vice de Getúlio Vargas, foi assassinado. E dizem que o culpado fora Washington Luiz, que ainda era presidente do Brasil. A Aliança Liberal de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba começava a convencer os militares a derrubar Washington Luiz e colocar Getúlio Vargas no seu lugar. Aos poucos, eles foram conseguindo mais e mais apoio, até que em 24 de outubro daquele ano, as Forças Armadas depuseram Washington Luiz do poder. O Congresso Nacional foi fechado e uma junta militar provisória ficou no controle do país. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, na companhia de militares e apoiadores, seguiu até o Rio de Janeiro para assumir o poder. Após se passar 2 anos do golpe, as oligarquias paulistas se sentiam prejudicadas, pois não controlavam mais as decisões nos meios federais. Por isso, pensando em voltar ao poder, as oligarquias paulistas começaram a criar e patrocinar movimentos de protestos e manifestações contra o governo de Vargas, alegando querer uma nova constituição para o país. Um comício realizado em maio daquele ano, organizado pela Frente Única Paulista, que lutava por uma nova constituição, acabou de maneira trágica. 4 jovens foram mortos por apoiadores de Getúlio Vargas. Com esse acontecimento, uma grande revolta surgiu na sociedade paulista. Cartazes foram espalhados pela cidade, convocando as pessoas para irem à guerra contra o governo. Em 9 de julho de 1932, a Frente Única de São Paulo iniciou a luta armada, liderada pelo general Isidoro Dias Lopes. Seu objetivo era marchar até o Rio de Janeiro e prender Vargas. Os mentores revolucionários esperavam que os demais estados abraçassem a causa e ajudasse o estado de São Paulo na guerra, mas apenas a parte sul do Mato Grosso resolveu apoiá-los. O plano dessas tropas previa a tomada da cidade fluminense de Resende e ficariam aguardando a adesão de tropas mineiras do Exército e da Força Pública Mineira. E por fim, uma rápida marcha em direção à cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, para a deposição de Getúlio Vargas. Por conta disso, as tropas paulistas demoraram em rumar em direção ao seu objetivo, na expectativa da adesão dos mineiros e de outros estados na batalha. Contudo, as tropas mineiras aderiram às forças federais em apoio a Getúlio Vargas e logo partiram para a ofensiva contra as tropas paulistas. Os confrontos se concentraram principalmente na divisa entre São Paulo, Rio e Minas Gerais. As tropas paulistas tinham cerca de 40 mil homens, e as tropas federais a favor de Getúlio eram mais de 100 mil, com contingentes de todos os demais estados brasileiros. Granadas e armas formavam um terrível cenário de guerra.
Com apenas 40 mil homens e lutando contra todos os demais estados brasileiros, os paulistas foram encurralados. Tanques eram usados, e aviões bombardeavam as cidades do interior paulista. A Marinha Brasileira cercou a costa paulista e bloqueou o Porto de Santos, impedindo que munições e armas chegassem até os rebeldes. Após quase 3 meses de intensos combates, nos 4 cantos do estado, o conflito foi encerrado em 2 de outubro de 1932, com a rendição das tropas paulistas. O dia 9 de julho, que marca o início da Revolução de 1932, é a data cívica mais importante do estado de São Paulo e virou feriado estadual. Os paulistas consideram a Revolução Constitucionalista como sendo o maior movimento cívico de sua história.